Imagine a noite mais longa da sua vida. Você está sozinho, no limite do desespero. O passado que você enganou está vindo para se vingar, e o futuro que você teme está prestes a amanhecer. Foi nessa noite, na margem de um rio chamado Jaboque, que Jacó, o patriarca de Israel, se viu completamente só. Ele havia enviado sua família, seus servos e tudo o que possuía para o outro lado, como uma oferta de paz para seu irmão Esaú, a quem ele havia enganado décadas atrás, e que agora vinha ao seu encontro com 400 homens. E então, na escuridão total, uma figura misteriosa o ataca. Não é um animal, não é um ladrão. A Bíblia diz apenas que um homem lutou com ele até o romper da alva. Mas que tipo de homem luta a noite inteira sem dizer uma palavra? Este vídeo não é sobre uma briga de rua. É sobre o encontro mais estranho e íntimo entre um homem e seu Criador. O que realmente aconteceu naquela noite no Val de Jaboque? E como é possível que um homem lute com Deus e, de alguma forma, prevaleça? Contextualização: a fuga de si mesmo. Para entender o que aconteceu naquela noite, precisamos entender todas as outras noites da vida de Jacó. O nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar, mas seu significado popular era enganador, suplantador, e ele fez jus ao nome. Desde o ventre, ele lutava com seu irmão. Ele comprou o direito de primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas. Ele enganou seu pai cego, Isaque, para roubar a bênção que pertencia a seu irmão. Sua vida foi uma série de manipulações. Ele era o mestre dos esquemas, o homem que sempre confiava na própria astúcia para conseguir o que queria. Quando fugiu de Esaú, ele teve um encontro com Deus em Betel, onde viu a escada que ligava o céu e a terra. Deus lhe prometeu proteção e bênçãos. Mas, mesmo depois dessa promessa, Jacó continuou sendo Jacó. Ele foi enganado por seu tio Labão, mas depois o enganou de volta, usando engenharia genética primitiva para construir um rebanho imenso. Ele passou 20 anos confiando em sua própria força, em sua própria inteligência, em sua própria capacidade de lutar e vencer na vida. E agora, o passado estava batendo à porta. Esaú, o irmão que ele traiu, vinha ao seu encontro com um exército. Pela primeira vez, Jacó se deparou com um problema que ele não podia resolver com um esquema. Ele estava apavorado. Ele divide seu acampamento em dois, na esperança de que um pudesse escapar. Ele envia ondas de presentes para apaziguar a ira de Esaú. Ele ora a Deus, mas sua oração ainda é a de um negociador. E, finalmente, ele se isola na margem do rio. A palavra hebraica Jaboque vem de uma raiz que significa esvaziar. Naquela noite, Jacó se esvaziou de tudo, de sua família, de suas posses e, o mais importante, de sua autoconfiança. O enganador estava finalmente sem truques na manga, e é nesse momento de total vulnerabilidade que Deus o encontra. A revelação, a luta pela bênção. A câmera foca nos rostos, na tensão, no esforço. A luta começa. O texto é intencionalmente vago. Lutou com ele um homem. Por que a Bíblia não diz logo que era Deus? Porque Jacó, no início, não sabia com quem estava lutando. Para ele era apenas mais um obstáculo, mais um inimigo na noite. Ele reage como sempre. Reagiu. Ele luta. Com sua própria força, com sua própria tenacidade. A noite inteira eles lutam. É um impasse. Isso nos diz algo incrível sobre Deus. O Deus que criou o universo com uma palavra poderia ter aniquilado Jacó com um pensamento. Mas ele se limita. Ele desce ao nível de Jacó e permite que ele lute.
Ele se engaja no conflito, honrando a força e a vontade do homem que ele mesmo criou. Mas quando a alva começa a romper, o homem sabe que a luta precisa terminar. E com um único toque, ele mostra sua verdadeira identidade e poder. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a articulação da sua coxa e a articulação da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. O tendão da coxa é o músculo mais forte do corpo humano. Com um toque, o estranho aleija Jacó. Permanentemente. Em um instante, toda a força física de Jacó, tudo em que ele confiava, se vai. Ele agora está quebrado, derrotado. E é aqui que a história tem sua virada mais genial. O homem diz: "Deixa-me ir, porque já a alva sobe." A luta física acabou, mas Jacó, agora aleijado e vulnerável, se agarra ao seu oponente. O homem que passou a vida inteira fugindo, agora se recusa a soltar. E ele diz a frase que redefine sua vida: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Você entende a mudança? Pela primeira vez, Jacó não está tentando roubar uma bênção. Ele não. Está tentando enganar para consegui-la. Ele está pedindo por ela, abertamente, desesperadamente, a partir de um lugar de total fraqueza. Ele finalmente percebeu que a bênção que ele tanto buscou não podia ser conquistada por sua força, mas apenas recebida como um presente da graça. O homem que ele pensava ser seu inimigo era, na verdade, a única fonte da bênção que ele realmente precisava. A conexão profunda, a mudança de nome. Em mistério, mas sua presença é divina. Jacó está exausto, mas transformado. O estranho então faz uma pergunta: "Qual é o teu nome?" Deus sabia o nome dele. A pergunta não era para informação, era para confissão. Dizer seu nome era admitir tudo o que ele era. Meu nome é Jacó. Meu nome é enganador, suplantador, manipulador. É a primeira vez que ele se apresenta sem um disfarce. Ele não é Esaú, como disse a seu pai. Ele é Jacó. Ele admite sua identidade quebrada. E somente após a confissão vem a transformação. Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel, aquele que luta com Deus. Mas como ele prevaleceu? Ele não venceu a luta física. Ele foi permanentemente ferido. Ele prevaleceu no momento em que parou de lutar com sua própria força e se agarrou a Deus em total dependência. Ele venceu quando perdeu. Ele foi vitorioso quando se rendeu. Essa é a lógica invertida do reino de Deus. Nossa maior vitória é a nossa rendição a Ele. Jacó, agora Israel, sai daquela noite mancando. O sol nasce para ele, e ele chama aquele lugar de Peniel, que significa a face de Deus, porque, diz ele, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. A marca em sua coxa seria um lembrete para o resto de sua vida. Cada passo que ele dava, ele se lembraria daquela noite. Ele se lembraria que sua força não vinha de si mesmo, mas de sua dependência de Deus. O andar arrogante do enganador foi substituído pelo mancar humilde de um homem que havia sido tocado por Deus. Sabedoria final. A história de Jacó em Jaboque é a nossa história. Todos nós temos nossas noites escuras, nossos encontros com o passado que tememos. E passamos a maior parte de nossas vidas tentando lutar com nossos próprios esquemas, nossa própria força, nossa própria justiça. Mas Deus, em sua graça, muitas vezes nos leva ao nosso Jaboque, ao nosso lugar de esvaziamento. Ele nos permite lutar até que estejamos exaustos, e então, com um toque de
misericórdia. Ele quebra a nossa autoconfiança, ferindo o músculo do nosso orgulho. É nesse momento de fraqueza, quando não temos mais nada a oferecer, que finalmente estamos prontos para nos agarrarmos a Ele e pararmos de tentar roubar a bênção e simplesmente pedi-la. A marca que Deus deixa em nós não é para nos punir, mas para nos lembrar. É a marca da graça. O mancar que nos lembra que somos mais fortes em nossa fraqueza, porque é então que o poder de Cristo se aperfeiçoa em nós. Você não precisa ter medo da sua noite em Jaboque. É lá, na escuridão e no desespero, que Deus está esperando para lutar com você, não para te destruir, mas para te abençoar e te dar um novo nome. Chamada para a ação. Você já teve uma noite de Jaboque em sua vida? Um momento em que Deus quebrou seu orgulho para te abençoar? Compartilhe seu testemunho nos comentários. Sua história pode encorajar alguém que está passando por essa noite agora. Se este estudo te deu uma nova perspectiva sobre a luta, a rendição e a graça de Deus, deixe o seu like para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas. E se você deseja continuar explorando as histórias mais profundas da Bíblia para entender o coração de Deus, inscreva-se no Minuto do Figo e ative o sino. Nossa jornada pela palavra está apenas começando. Compartilhe este vídeo com alguém que possa estar em uma luta agora. Pode ser o lembrete que ele precisa de que, às vezes, a maior vitória começa com a rendição. Tela final. Foi uma honra passar por essa noite com você. Que possamos todos aprender a nos agarrar a Deus, mesmo quando estamos mancando. Até o próximo vídeo.